Olá, muito bom dia. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a depressão será a doença mais comum até 2030. Atualmente, 450 milhões de pessoas ao redor do mundo são acometidas por algum tipo de transtorno mental. A maioria vive em países em desenvolvimento. Sobre isso nós vamos conversar hoje no programa e para isso eu recebo a psicóloga Alci Cabral. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Márcio. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Alci, um dado que também preocupa, porque aqui no Brasil também o número é alto. O Brasil é considerado um dos países com o maior número de casos de depressão. De todos os países em desenvolvimento, o Brasil apresenta 38 milhões de casos de depressão. Dados recentes. Isso agora uma revista de circulação nacional lançou como capa a depressão como o mal do século. Alci, eu disse aí na abertura, a maioria em países em desenvolvimento. O porquê disso? Seria as condições socioeconômicas, por exemplo, que podem acabar influenciando nesse processo? Olha, são vários fatores que influenciam a depressão em si. Lógico que os fatores socioeconômicos sim, mas tem fatores genéticos, tem fatores do próprio desenvolvimento cultural, afetivo da pessoa. Então não dá para você definir que a depressão é especificamente uma causa uma causa do fator socioeconômico. Nós não podemos definir isso, mas já é um dado que identifica que países em desenvolvimento têm um maior número. E aqui o Brasil é considerado o maior. Tem causas políticas e várias outras situações que influenciam para que as pessoas entrem nesse quadro. O Ministério da Saúde, ele estima que no Brasil cerca de 24 suicídios são registrados por dia. É um número alto. E o desenvolvimento da depressão leva ao quadro de suicídio? É o caso mais grave e às vezes pode ser o caso mais comum também? O suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, pode chegar até 2020 sendo uma das maiores causas de morte depois de mortes por causas cardiovasculares. Então, a depressão, ela leva ao suicídio, mas nem toda pessoa que suicida está desenvolvendo um processo de depressão. Ela pode também, em algumas situações, cometer uma tentativa de suicídio ou um suicídio sem estar em depressão, mas a maioria deles sim, é a depressão no seu estágio mais elevado. O problema da depressão, a gente pode dizer que muitos dos casos, a pessoa não sabe que está com esse diagnóstico? Pode acontecer da pessoa estar desenvolvendo uma depressão mascarada. Então ela continua no trabalho, ela continua fazendo todas as atividades normais, mas quando ela chega na casa dela, quando ela está sozinha, ela se fecha, se angustia, às vezes desenvolve alguma ansiedade e ela vai levando dessa forma e ela está desenvolvendo um quadro de depressão mascarada. Então, nesse caso, a pessoa pode chegar até uma situação de cometer um suicídio sem ter ninguém estar preparado, nunca ninguém ter percebido que a pessoa tinha alguma coisa. Ela fazia as atividades normais, se relacionava, mas sempre naquele ritmo mais automático, mas ela estava desenvolvendo uma depressão mascarada. Isso desenvolvendo por vários motivos, podendo ser um estresse, um acúmulo de estresse, uma perda significativa. Pode levar a pessoa a desenvolver essa depressão e mascará-la pelo dia a dia, pela necessidade de enfrentar o dia, a correria do dia a dia, a vida. Então ela não se trata, não procura ajuda e quando vê, ela pode cometer uma atitude inesperada. Há um dado que chama atenção, que é a ocorrência da depressão em adolescentes. É uma fase aí de mudança na vida, de conquista. Os jovens vivem plenamente, né,
aquele momento, mas há o registro da depressão. Por que seria? A fase da adolescência é uma fase transitória de muitas afirmações para a pessoa, uma fase muito difícil emocionalmente, em que está mudando de uma fase de criança, pré-adolescência, para adolescência, para se tornar um adulto. Então, muitas questões emocionais que ficam borbulhando dentro da pessoa, e muitas vezes a incompreensão dos familiares ou na escola faz com que essa pressão interna do adolescente intensifica, e por não ser identificado a tempo, a pessoa pode começar a desenvolver um quadro depressivo e se tornar uma doença. Alci, de repente uma família ela tem uma criança, ela já está com seus 5, 7 anos, por exemplo, e nasce um outro filho. Então as atenções se voltam para esse recém-nascido. Aí às vezes a gente já percebe muitos comentários de pais dizendo que, olha, meu filho mais velho, ele voltou a ser criança, ele está com um comportamento. Aquilo também pode ser sinais de depressão? Não. Aí nós poderíamos considerar essa situação um sinal de depressão. Quando nasce um filho e tem um outro de 4, 5 anos, pode acontecer uma regressão a nível emocional. É uma regressão natural que normalmente acontece sim. Essa regressão ela é rápida, ela passa rápido, logo os familiares vão integrando essa criança que nasceu com a família e sempre dando atenção para o mais velho também. Logo passa. Agora, quando a criança fixa nessa regressão, nós não podemos considerar que isso seja uma depressão, mas é uma situação para dar uma atenção sim, tá? As perdas aí que idosos passam, crianças, jovens, adultos, perdas de entes queridos, perdas afetivas, uma separação, também ajudam. As perdas, a perda em si é uma das maiores causas da depressão. Então é uma das, não quer dizer que é a única, mas após uma perda sempre pode acontecer da pessoa desenvolver um quadro depressivo, dependendo de como ela elabora essa perda. É natural que as pessoas se entristeçam e tenha necessidade de um tempo de elaborar essa perda, seja ela perda de um ente querido, um rompimento de um relacionamento, uma separação dos pais, ou a separação conjugal, qualquer rompimento ou uma perda, que seja uma perda afetiva ou uma perda de um ente querido, ou uma perda financeira, uma perda do emprego, perdas pode levar sim a pessoa a um quadro que, dependendo de como ela elabora essa perda, essa mudança de situação, ela pode entrar num quadro depressivo sim, tá? E como trabalhar e enfrentar a depressão de frente e sair um vitorioso? Essa pergunta é a pergunta, né? É a pergunta que todo mundo busca. Pela minha experiência de 34 anos trabalhando em consultório, saúde pública, com muita gente, eu percebo o seguinte: muitos passam por tratamento com medicamentos e acompanhamentos psicoterápicos. Eu cheguei à conclusão que só uma terapêutica não basta para ajudar a pessoa. Então a terapia, a psicoterapia é muito importante, porque a pessoa precisa se conhecer e desenvolver uma habilidade, um domínio para lidar com seus próprios monstros. E a psicoterapia vai dando suporte, vai dando possibilidade para a pessoa se conhecer. Além de se conhecer, ela vai, através de técnicas específicas, que leva a pessoa a um estado mais profundo da tua consciência, a superar determinadas dores da alma. E a medicação, algumas pessoas às vezes focam como a medicação como uma tábua de salvação. Nós sabemos que também não existe mágica da pessoa tomar um remédio e depois ela fica ótima. Teve uma época, nós tivemos na mídia que o Prozac era a droga da felicidade e muita gente correu atrás de tomar o Prozac para a droga da felicidade, porque saía de um quadro depressivo. A droga tinha uma atuação sim química no corpo e essa atuação química causa uma modificação no estado emocional.
Só que a pessoa ela não tem domínio dessa mudança interna, e essa mudança não é uma mudança para sempre. Então ela vai ter uma bengala momentaneamente, e ela precisa conhecer sobre a tua doença, sobre o teu processo, as suas limitações, para conseguir superar. Então a psicoterapia ajuda e tem que estar junto, ou às vezes a pessoa apenas com a psicoterapia ela consegue superar. Eu desenvolvi, Alice, durante alguns anos um trabalho com uma técnica que não foi criação minha, foi do Dr. Léo Matos, uma pessoa que estudou muitos anos sobre a depressão no mundo inteiro, apresentou vários trabalhos no mundo, e ele desenvolveu uma técnica que chama técnica de morte e renascimento do ego. E essa técnica, ela, de todas as técnicas que eu já trabalhei com depressão, ela dá um resultado muito rápido. E com esse resultado eu direcionei para uma tese, defendi uma tese com essa técnica e depois escrevi esse livro, que é a técnica, e mostrando, exemplificando casos que foram descritos do uso da técnica. Então, nessa área da psicologia, o que eu tenho conhecido, que tem tido um resultado muito positivo, foi o uso da técnica morte e renascimento do ego, que é uma técnica específica da psicologia transpessoal.